Saudações abduzidos, sejam muito bem-vindos ao novo quadro do canal, Análise Deep. Agora vem cá, nós temos muitas ideias e muitas iniciativas que vão ser bem diferentes do que se tem de costume, como geralmente são feitos. Então, para dar aquela incentivada, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque cada vez mais iremos melhorar o conteúdo, pois o nosso objetivo é ser ainda mais deep. Então vamos começar. Neste vídeo vamos falar sobre Claymore, um paralelo rápido para instigá-los a assistir o anime. Temos muitas semelhanças entre Claymore e Demon Slayer. Para começar, temos os caçadores de Oni e do outro lado temos as Claymores. Temos também os Onis de um lado e do outro os Yomas. Sim, temos muitas semelhanças, além de algumas tramas também, como por exemplo o fato de alguns personagens terem suas famílias exterminadas e algum membro se transformando. Sim, lembra alguém. Contudo, deixando um pouco de lado as semelhanças, as diferenças são muito interessantes também. Para começar, Demon Slayer tem uma arte muito bonita e é bem colorido, não no sentido ruim, ele é muito vivo. Já Claymore tem cores frias, tornando ele bem mais melancólico, mórbido, deixando ele num nível de dramaticidade muito alto, sendo completamente imersivo, com uma pegada bem séria durante todo o anime. Você realmente acaba sendo atingido vendo as tristes histórias que ocorrem com todos os personagens, e sim, todos passaram por alguma coisa muito ruim e pesada em suas vidas. E deixando claro que é óbvio que Demon Slayer impacta também, mas com um estilo e uma proposta diferente. E, relembrando, isso não é um comparativo, é apenas um demonstrativo. Seguindo, vamos para os dados técnicos. Bom, aqui nós temos algumas informações básicas do anime, como o fato dele ter sido feito em 2007, contendo apenas uma temporada e míseros, infelizmente, 26 episódios. O anime foi transmitido em canal aberto, aqui pela extinta Load. Seu gênero conta com uma pegada de ação, gore, fantasia, medieval. Com relação aos gêneros, sempre é muito complexo falar sobre eles, então tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, dá uma olhada lá, vai aparecer nos cards e na descrição o link. Já o mangá começou a ser publicado em 2001 na Shonen Jump, com roteiro e desenho de Norihiro Yaga. Após 13 anos, a obra foi finalizada em outubro de 2014, com 155 capítulos e 27 volumes. Em maio de 2009, a Panini Comics trouxe Claymore para o Brasil, contando com uma temática medieval, com suas clássicas armaduras e espadas, ambientes vastos, passando por florestas, aldeias e vilas. O anime com traços muito bonitos e próprios. Seguindo, vamos para um resumo bem breve do anime, falando alguns pontos importantes, alguns relevantes e interessantes e passando por alguns personagens. Vamos falar um pouco sobre a obra. Vou tentar não colocar muitos spoilers, mas caso você não queira ouvir nada, pode pular esse trecho, assistir o anime e depois volta para conferir o vídeo. De modo geral, vamos apresentar um pouco da obra de maneira resumida para vocês, mas não se preocupe, não adentraremos muito para não acabar com a experiência de quem vai assistir pela primeira vez. Vamos começar apresentando alguns personagens. No caso da Priscilla, viria a ser a Claymore número 2 da geração de Teresa e é considerada a segunda personagem mais poderosa da série, superando todas as abissais. Durante seu tempo como Claymore, ela possuía um potencial incrível como guerreira e, como Teresa, podia lutar sem usar o seu yoke. Ela subiu para a posição de número 2 após apenas alguns meses no campo e foi encarregada de ter que matar Teresa com a ajuda de Irene, Noel e Sofia. Foi durante essa missão que ela atingiu seu limite e despertou, tornando-se a principal antagonista da série. Claire é a protagonista da série, sendo a Claymore número 47, da 150ª geração, considerado a mais fraca. Claire é a única guerreira que não recebeu a carne e o sangue de um Yoma, e sim de outra Claymore, Teresa, a antiga número 1, sendo assim apenas um quarto Yoma, ao invés de metade. Isso foi permitido como um experimento para criar um guerreiro mais forte. No entanto, o experimento foi considerado um fracasso, porque Claire estava aparentemente fraca. Ela foi posteriormente atribuída ao posto mais baixo, o número 47. Durante seu doloroso período de hibridização, Claire se tornou amiga de Helena. Ambas se ajudavam e consolavam
consolavam-se durante os momentos difíceis, conseguindo dormir apenas uma nos braços da outra. A Teresa do Sorriso Aparente é a ex-Claymore, a 182ª guerreira, sendo o número 1 da 77ª geração, criada pela organização. É considerada a mais poderosa guerreira Claymore da história, possuindo um poder bruto e um senso agudo de Yoki. Por isso, ela raramente precisou usar a sua reserva maciça de Yoki, sendo mostrado apenas 10%, o suficiente para mudar os seus olhos, nas batalhas contra Rosemary despertada e a quase desperta Priscilla. Ela está entre os 8 guerreiros número 1 capazes de superar os abissais originais, considerados até os mais fortes já criados. Ela recebeu a alcunha de Teresa do Sorriso Aparente por matar os Yomas, que se encontrava sem liberar o seu Yoki, nunca distorcendo o seu rosto e sempre mantendo um aparente sorriso enquanto fazia. Aqui vai também uma menção honrosa para alguns outros personagens, como no caso da Irene, inicialmente a Claymore número 2 da geração de Teresa. Ela perde a posição e passa a ser o número 3 após o aparecimento da Priscilla. Miria, a Claymore número 6 de sua geração, e é a líder dos 7 fantasmas. A sua habilidade de se mover a uma velocidade incrível, deixando a sua imagem para trás de modo a confundir os seus oponentes, valeu-lhe o título de fantasma e a reputação de ser uma das guerreiras mais rápidas de sua geração. Jean, a Claymore número 9 da geração de Claire, é uma guerreira ofensiva e seu nome Jean é a versão francesa e escocesa de Jane ou Joan. O seu nome tem a origem hebraica e significa Deus é gracioso. O seu uso pode ser uma alusão a outra guerreira graciosa, Joana d'Arc. Deneve, a Claymore número 15 de sua geração, tal como as outras Claymores, possui olhos e cabelos prateados, mas no seu caso usa o cabelo bem curto. Apesar dela se encontrar parcialmente desperta, ela conseguiu reverter o processo e voltar a seu estado normal. Um outro ponto importante é a organização. Embora secreta, a organização pode ser contactada por cidades ou vilas atacadas por Yomas. Em respostas aos pedidos, esta despacha um número apropriado de Claymores para eliminar os alvos. Sendo a missão bem sucedida, um agente, sempre trajado de preto, é mandado para coletar a gratificação pelos serviços. É insinuado em alguns lugares que a própria organização informa aos monstros que a tal cidade não está sob sua proteção, incentivando futuros ataques. A organização é exigente e severa quanto à atuação de suas guerreiras. Aquelas que quebraram as regras, por exemplo, mataram um humano, mesmo que acidentalmente ou para proteger outro, serão caçadas por suas companheiras. Aquelas que causarem problemas ou que criarem suspeitas de estarem prestes a se despertar, geralmente são enviadas em missões que, digamos assim, elas não voltarão mais, se é que me entende. Só para evitar falar aquela palavra aqui no YouTube. Os símbolos. Quando uma guerreira aprendiz passa pelo processo de transformação e se torna uma Claymore, é dado a ela um número no ranking e um símbolo. Cada símbolo é único e serve como um meio de identificação. Elas também se dividem em estilos de combates primários, entre defensivo e ofensivo. As Claymores possuem uma aparência humana com uma pele pálida, porém possuem olhos prateados, com cabelos loiros prateados. Pílulas de supressão de Yoki podem ser utilizados para mudar temporariamente a coloração dos seus olhos, a fim de se disfarçarem em meio aos humanos. A liberação de Yoki pode ocasionar mudanças na aparência de uma Claymore, sendo a mais simples delas a mudança na coloração dos olhos prateados para dourados com pupila vertical, e caso liberem muito Yoma, podem acabar despertando e mudando totalmente suas anatomias. Os seres abissais e outros Kakuseixas, ou seres despertos, são seres abissais com títulos dados aos guerreiros de número 1 que se despertaram completamente. Inicialmente no mangá é mostrado que houve 3 vezes e que isso aconteceu, uma na geração dos homens e 2 na geração das mulheres, dando origem a Isley do Norte, Rifu do Oeste e Luciela do Sul. Ao longo do enredo, novos abissais surgem, mas que têm uma curta participação. Curiosidades. Alguns indivíduos podem possuir orelhas em um formato élfico, como no caso de Irene, Ofélia, Queenie e Cassandra. Segundo Irene, Claymores não envelhecem com o passar do tempo. Após passarem pelo processo de transformação, elas mantêm a mesma aparência até o dia de suas mortes, ou seu despertar. As Claymores, normalmente, são mulheres de aparência bela e em forma, além de serem altas. São guerreiras capazes de manter o controle por mais tempo das suas transformações Yomas. O anime não explica muito a fundo o motivo, apenas que essa é a vantagem das mulheres sobre os homens. Por isso, só existem guerreiras mulheres, porque quando tentaram com homens eles falharam. Aparentemente, conceitos como ganância, poder, destruição, morte e até mesmo a diferença da natureza sexual, a obsessão entre os sexos são fatores que levam
levam o indivíduo a perder o controle e se transformar em um ser desperto. No fim, ao que tudo indica, as mulheres são mais controladas em todos os aspectos. As Claymores são classificadas por um ranking de força de 1 a 47, sendo obviamente a primeira mais forte, geralmente bem mais forte do que as demais, e a última mais fraca, sendo as mais relevantes as de um dígito só, ou seja, de 1 a 9. Perceber a forma como elas se interagem e a evolução no final é muito expressiva. As posições podem variar devido ao fortalecimento ou aprimoramento de habilidades de uma Claymore ou a morte de outra. Agora, a minha opinião sobre o anime. É um anime maduro e voltado a um público adulto, contando com um desenvolvimento mais sério, sem piadas e apenas discursos e diálogos mais sombrios, profundos e reflexivos, histórias emocionantes e cativantes, como no caso da Teresa do Sorriso Aparente. Para mim, é o melhor desenvolvimento da história. A forma como é contada a sua ligação com a Claire é profunda e impactante. O anime contém violência explícita e toca em assuntos pesados. Acredito que é um anime que mereça mais reconhecimento, mas que infelizmente tenho que ressaltar que o anime não chegou a ter um fim, mas quem sabe venha a ter algum dia. Independentemente disso, na minha opinião, vale muito a pena conhecer esse anime, já que um fator que chama atenção nele é que ele traz uma mensagem, uma moral muito profunda e reflexiva, que apesar de toda a dor que tenha sofrido, o amor sempre irá superar o ódio. Conclusão. Minha conclusão sobre o anime é que eu fui muito surpreendido. Iniciei ele não dando muita importância, tinha apenas curiosidade por ser um anime antigo e pelo fato de estar dublado. Reparo bastante que a maioria das pessoas que assiste ou lê o mangá acaba gostando muito, como no meu caso. Então, acredito que houve alguma falha na comunicação da obra por aqui, divulgação, sinopse, capa, enfim, não sei. O início é um pouco lento, mas a partir do terceiro episódio é uma crescente sem fim, só melhora. A trama é bem interessante e envolvente, como havia dito, porém, já adianto que não está nem perto de ter uma conclusão no final. Pelo contrário, ele termina ampliando ainda mais a sua proposta e deixando dúvidas em aberto, não por culpa do anime em si, mas pelo fato dele não ter sido terminado. Apesar disso, vale muito a pena conhecer essa história, e para quem quiser, poderá depois ir para o mangá. Onde assistir? Como havia dito, o anime chegou a passar pela extinta Loading. Atualmente, ele está disponível tanto na Funimation quanto na Crunchyroll. Na avaliação final, Claymore recebe o selo Gold. E sim, os animes serão divididos em 3 selos: Red, Gold e Rainbow. Sendo o Red, assista, vai ser bom. Gold, você precisa assistir. Rainbow, pare tudo, pois você precisa ver isso antes de morrer. E o motivo de ter sido esse é simplesmente porque o anime não foi terminado, mas pode continuar a sua jornada pelo mangá, como disse anteriormente. Bom, e isso é tudo. Não se esqueçam de comentar, curtir e compartilhar. E claro, se inscreva no canal. Então, até a próxima Análise Deep. Até a próxima, Abduzidos.